Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Para quem vai ver à tarde, boa tarde, para quem vai ver à noite, boa noite, para quem vai ver pela manhã, bom dia, tá? Hoje eu quero comentar a respeito de três coisas, de três pessoas, três pastores, três homens que estão na mídia, que já fizeram sucesso na mídia, mas agora estão um pouco parados na mídia. E querem aparecer um pouquinho agora, né? E quero falar também do quarto. O quarto lugar vai para o Miguel Oliveira, o jovem pregador mirim. Preste bastante atenção nesse vídeo, porque o que eu vou falar são coisas verdadeiras, tá? Não é aqui uma condenação a nenhum nem outro, mas eu vou expor aqui o meu pensamento, o que eu entendo com a base bíblica e pela palavra de Deus. Como pregador da palavra também de Deus que sou, um orador, né? E também como influência pela misericórdia de Deus. Eu tenho mais de 134 mil pessoas que me seguem. Eu louvo a Deus por isso. Não é muita coisa igual esses homens têm, mas eu acredito que pelo menos se uma alma dessa atentar para o que eu vou falar aqui e entender o que eu estou dizendo, então já ganhei o meu dia, tá? Já ganhei o meu dia e já ganhei as bênçãos de Deus. Eu quero começar citando o pregador e pastor e professor teólogo Eliseu Rodrigues. O Eliseu Rodrigues, ele entrou numa polêmica e está sendo muito criticado nas redes sociais por pessoas de tudo quanto é nível de religiosidade. Pentecostais, tradicionais e até pessoas católicas. Por quê? Depois eu vou comentar sobre o pastor Marcos Feliciano, Júlio Trovão e, por último, o jovem Miguel. Vamos lá. Todo mundo conhece já na internet, no TikTok, Kawaii, Instagram, o pregador mirim Miguel Oliveira. Esse aqui de cima. Todo mundo conhece ele. E aí ele entrou em grandes polêmicas. Muita raça de gente. Se você vê um vídeo dele, você tem mais gente criticando ele e condenando ele do que elogiando. Tudo isso por causa dele mesmo, da ignorância espiritual, da rebeldia dele, porque não houve conselho de ninguém. Ele fala que houve o conselho do pastor dele. Mas se esse pastor dele não tem dado conselhos corretos, também está pecando como ele, tá? Então vamos lá. Esse jovem se autodenominou e se autodenomina profeta. Ainda fala, eu não sou pregador, sou profeta. E aí ele fica ensinando um monte de mentira, um monte de heresia, um monte de coisas que não é verdadeira, enganando as pessoas, iludindo as pessoas e achando que está certo e achando que está pregando a verdade, quando na verdade ele não está. O pastor Eliseu deu uma entrevista dizendo que iria ser o mentor dele, ou seja, o instrutor desse jovem Miguel. Iria trazer ele justamente para dentro da verdade e dentro do juízo da verdade, conforme a palavra de Deus ensina. Mas quando a gente observa, não foi isso que a gente viu, não foi isso que a gente enxergou, não foi isso que a gente viu. Eliseu simplesmente abraçou esse jovem e hoje, em vez de ele instruir o jovem para o caminho certo, ele está justamente concordando com o que o jovem prega, aplaudindo as profecias e revelação que o jovem entrega, que não é profecias bíblicas e nem tampouco com base bíblica, porque a Bíblia relata sobre isso. Se a profecia não tiver base bíblica, exclua, meu irmão. Totalmente exclua. Não é de Deus. Esse tal não fala por Deus e não é porta-voz divina. Haja vista que o último profeta, e até diz que foi da lei, foi até João. Passou de João, a gente não tem profeta mais na Bíblia. A gente teve algumas pessoas que profetizaram na época do apóstolo Paulo. Mas naquela época o Espírito Santo pairava sobre o povo. Ele estava presente. Hoje é difícil, né? Você encontrar alguém
que entregue um recado ou uma profecia dada diretamente por Deus. É muito difícil. Principalmente essas pessoas que querem aparecer, que querem mostrar que são melhor do que outras e que querem ganhar dinheiro, fama e sucesso em cima da igreja. Aí é complicado. Concorda comigo? Então, o pastor Eliseu Rodrigues fez um vídeo e pregando, cortaram a parte desse vídeo dele pregando. Ele começa a dar indireta para aqueles irmãos que vai no Instagram e critica o Miguel pela fala dele e pelas pregações dele. E aí o pastor Eliseu Rodrigues começa dizendo o seguinte: se for vocês que pegam a rede social, vai para o Instagram, fala mal dos pregadores mirim, na verdade ele não fala tanto dos pregadores mirim, ele fala do pregador mirim, que ele se refere ao Miguel Oliveira, né? E aí fala, então se for para não aceitar eles pregar, você tem que tirar da Bíblia Samuel, você tem que tirar da Bíblia a menina da casa de Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 ao 4. Você tem que tirar da Bíblia Rod, que está em Atos, capítulo 12, versículo 13. Você tem que tirar da Bíblia as crianças que gritavam, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem, né, que está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que tirar da Bíblia também Joel capítulo 2, versículo 28, que diz, nos últimos tempos, ou nos últimos dias, derramarei do meu espírito e dos vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Quando eu observei essa fala dele, e fui fazer uma análise complementar com relação ao que ele disse, eu falei, tá aí. Pela primeira vez, eu vou ter que chamar o Eliseu Rodrigues arminiano, né? É por isso que os calvinistas batem na gente que são arminianos. Na verdade, eu não sou nem arminiano nem calvinista, tá? Eu não tenho essa ideia comigo. Todos dois têm lado certo, tem lado bom e tem lado errado. Então, arminiano de carteirinha falar uma heresia dessa. Vamos lá. Quando ele cita, eu anotei aqui, né? Quando ele cita sobre Samuel, o jovem Samuel, ele era justamente estudante de quem? Do sacerdote Eli. Samuel não pregava a palavra. Samuel não dava ensinamento. Não tem base bíblica nenhuma que Samuel, na época que ele era jovem, ele entrava no templo para pregar ou para ensinar. Samuel não fazia isso. Samuel, quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ainda era jovem. Ele nem entendeu quem era que estava chamando ele. Ele achava que era o sacerdote Eli. A Bíblia diz que ele foi até Eli. E ele disse, eu não te chamei. Se ouvir de novo esta voz, diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta. Porque na casa de Deus não tem voz do engano. Isso era a fala de Eli naquela época. Hoje é diferente, a gente sabe que tem o espírito do engano, né? E aí, quando ele ouviu novamente a voz, ele disse, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Deus começa a se revelar para ele. Mas houve um tempo, não foi de imediato. Ele esperou um tempo até ele se tornar sacerdote, profeta e juiz. E aí ele pôde levar a palavra, mas não com base de pregação, como a gente vê hoje, no estilo ensinamento, né? Mas ele já era adulto, ele não era criança. Ele não era um jovem adolescente de 12, 13, 14 anos. Não era. Porque Deus não é menino. Para trazer uma pessoa dessa idade, que não tem uma noção direito das coisas, a gente sabe muito bem disso, não precisa nem falar isso aqui, para pregar e ensinar do nada. Tá entendendo? Então tem alguma coisa errada em tudo isso aí. Aí a segunda coisa que o pastor Eliseu fala é o que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 a 4. A menina da casa de Naamã. Essa jovem foi levada cativa. E lá ela se tornou serva, escrava da esposa de Naamã. E passou a trabalhar ali. Em nenhum momento da Bíblia está dizendo que ela pregava, que ela ensinava ou profetizava e entregava recado. Ele se baseou por uma fala dela, quando ela diz, minha senhora, se o meu senhor Naamã fosse a Israel, algo de Deus poderia acontecer na vida dele. Só isso que ela disse. Isto não é profecia, não é revelação. Isso aí é uma palavra profética dentro da poesia bíblica. Só isso. Porque ela já conhecia, né, o agir de Deus. Então ela quis compartilhar. Porque todo homem, toda mulher de Deus, seja adulto
ou seja, jovem, tem o prazer de compartilhar algo da parte de Deus com alguém, porque ele está salvo em Cristo Jesus. Então, aqui não tem, Eliseu, dizendo em lugar nenhum, no livro e nem na exegese bíblica, que ela era pregadora da palavra ou profeta que entregava revelação e recado. Tá bom? Então aqui você perde mais uma vez. Podemos já te incluir como herege, não como conhecedor da palavra. Porque um homem de Deus que diz que conhece a palavra de Deus no profundo, como se você fosse tipo Gesiel Gomes, eu diria, perfeito, mas eu sabia que Gesiel Gomes não iria usar esses versículos para defender o pregador mirim. Ele iria usar a palavra para aconselhar o pregador mirim. É diferente. Está me entendendo? Aí o que acontece? No terceiro ponto, ele diz, e Rod? Tem que tirar da Bíblia Rod. Rod foi uma moça que estava na casa de Maria, né, que eu acredito que era a casa de Maria, ou de João, como diz alguns teólogos, no momento que eles estavam ali orando, porque Pedro foi preso. E quando o anjo aparece em prisão, se revela para Pedro, abre os portões da cadeia e os alicerces são estremecidos, Pedro é solto e vai para casa. Quando ele chega lá onde está o discípulo orando, ele bate na porta. Quem é que abre? Rod. Rod abriu a porta. Rod não era pregadora. Rod não era profeta e nem tampouco profetiza. Ela não entregava recado. Então há uma diferença muito grande de alguém que abre uma porta para ser profeta e ser pregadora. Mais uma vez, você usou um texto fora do contexto. Um versículo bíblico que não traz nenhuma menção para ajudar esse pregador mirim ou qualquer outro que prega heresia. Correto? A outra parte que você falou foi as crianças gritando Hosana, Hosana. Essa parte você encontra no Evangelho de Mateus, Matatiahu, você encontra em Ioxanã, que é João, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, o médico, o doutor que cuidou inclusive do apóstolo Paulo, Shaul. Então, essas crianças não eram profeta, não eram pregadoras e não subia a púlpito nenhum e nem subiu naquela época para ensinar ninguém e nem pregar a palavra do Eterno. Haja visto que não tinha nem Bíblia nessa época. O que tinha eram os pergaminhos e só eram quem só lia eles eram os sacerdotes e o sumo sacerdote, mais ninguém. E ensinava o povo através dos pergaminhos. Só. Ou os apóstolos, quando começaram a pregar. Tirando isso, não. Então, encerrou por aí. Então, mais uma vez, você pregou uma heresia. Tá? Aí você agora usa Joel capítulo 2, versículo 28. Os vossos filhos e as vossas filhas, ao descer sobre vós o Espírito, profetizarão. Os vossos filhos e as vossas filhas, aqui não se refere a criança. Não se trata de criança, de garoto de 12, 10 anos, criancinha de 8, 7, 9 anos. Não se refere a isso. Aqui está se falando dos filhos na fé, dos filhos em Abraão, dos filhos da graça, que somos nós evangélicos em Cristo Jesus, que pregamos a palavra de Deus. Então, mais uma vez, você pregou uma heresia e ensinou uma heresia para justamente, não se referindo em defesa aos pregadores mirim, mas sim justamente ao Miguel Oliveira. Então, aí você já perde espaço e já perde caminho. Tá? Então, eu posso aqui dizer, literalmente, que esse mesmo pregador, Eliseu Rodrigues, conhecido como professor, conhecido como professor de escola bíblica dominical, de curso teológico, que dá curso teológico. Hoje em dia, qualquer pessoa pode dar um curso teólogo. Infelizmente, qualquer pessoa. Na minha época não era assim. Hoje, qualquer pessoa pode dar. Certo? Então, com base nisso aqui que ele citou, eu posso aqui afirmar com toda certeza. Para mim, hoje, a partir de agora, ele é um herege. Ele é mais um falso profeta. E vou te dizer por quê. Tá? Você acha... Vou deixar isso aqui para o final. Tá? Então, a parte do Eliseu está aqui. Aqui está a parte dele. Para defender Miguel Oliveira e Vitória Souza, que são os dois pregadores mirim e profetas, que se dizem ser, que está na mídia, nas redes sociais. São profetas de internet. Tá bom? Vamos lá. Quem é a segunda personalidade que eu quero falar aqui? O pastor Júlio Trovão. Esse que pregou nos Gideões, começou seu ministério nos Gideões. Júlio Trovão eu conheci pessoalmente aqui no Rio de Janeiro. Ele mora umas 6, 7, 8 quadras depois de mim aqui. É perto, dá um pulo daqui para lá. Não sei se ele ainda mora aqui, mas eu acho que ele saiu daqui do Rio de Janeiro.
Uma vez um irmão me convidou para ir à igreja que ele congregava, e esse irmão congregava lá. Era o pastor Daniel, que na época era evangelista. Vamos lá na minha igreja, eu quero te apresentar um irmão que a gente conhece, que tem uma voz grossa, que é o pastor Júnior Trovão. Falei, vamos lá. Aí a gente foi, me deram a oportunidade, depois o pregador entrou, pregou, terminou o culto, saímos. Aí o Júlio chamou ele para ir numa lanchonete. A gente foi, chegou lá, ele me apresentou o Júlio. Ô irmão, tudo bem, a paz, Júlio. Aí ele, esse aqui é o pastor França, né? Tá, Júlio, tudo bem, tá bom. Ouvi ele falar com as pessoas que estavam ali. Quando a gente veio embora, o que eu passei pro Daniel na época foi o seguinte, Daniel, eu não vejo Júnior Trovão como alguém inspirado por Deus. Eu vejo Júnior Trovão como mais um homem no meio evangélico que tem o desejo de ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Eu vejo isso nele. Porque da forma que ele se expressava para as pessoas ali e mostrava, eu vou subir um monte daqui a pouco para orar e Deus falou comigo assim, Deus me disse isso e blá blá blá, e na palavra diz assim, isso, aquele outro. Isso aí é demonstração de alguém que quer aplausos. Ele não quer trabalhar para o rei, ele não quer ganhar almas para o rei, ele quer aplauso. Eu falei isso bem claro nessa época. Passou ali 3 anos, Júnior Trovão caiu na mídia. Foi convidado, alguém levou ele, ou colocaram ele no grupo, porque as Assembleias de Deus, não sei se ainda tem, mas na minha época, tinha um grupo colocado pela Convenção Geral de pregadores. Ou seja, se você prega legal, prega bem, é um pregador avivalista, eles te colocam nesse grupo, vão investir em você, mas você também tem que investir, tem que devolver esse investimento, tá? Não é de graça, não. Investe você e joga você para os estados para começar a pregar e daqui a pouco você sobe e vai embora, tá? Ou seja, porém, Júnior Trovão, quando começou a cair na mídia, foi legal. Fizeram entrevista, levaram para podcast. Até eu falei, parabéns, está ótimo. Só que passou um tempo, quando entrou na pandemia, ele começou a cair. Por que ele começou a cair? Começou a parar no meio da pregação para contar história. Teve uma pregação dele que ele até contou uma história de um cara que elogiou a esposa dele, ele foi lá, discriminou o cara e bababá, aí colocou a esposa dele lá em cima, é linda, bonita, mas é minha e tal. O que é que isso tem a ver com a pregação da palavra? Nada. E depois contou outras histórias, fez defesa também no meio da pregação do apóstolo Valdemiro Santiago, fez tanta coisa, ou seja, começou a receber descrédito. As pessoas começaram a questionar e perguntar, será que ele ainda é um homem de Deus? Aí andou um tempo sumido. Quando veio as eleições de Bolsonaro, ele entrou nas eleições como de direita, patriota, defensor da família, fez campanha e tudo mais. Não ganhou, perdeu, não levou, não foi aceito como deputado, tá? Não aprovaram ele. Pronto, acabou. E aí, as pregações dele começou a cair, porque ele começou também a ir para fora do país, fazia vídeo com ternos luxuosos, roupas caras demais, e as pessoas começaram a questionar tudo isso aí com dinheiro da igreja, né? Que paga um absurdo para você ir pregar e tal. E aí, os convites caiu. E ele não está mais sendo falado como era antigamente, porque recebeu muita paulada lá. Aí agora, ele começou a ver nas redes sociais esse Miguel Oliveira, o jovem pregador e profeta, que muitos estão vendo aí. E aí ele começou a aparecer na mídia, fazendo vídeo ao lado de Miguel Oliveira, né, indo pregar na igreja do Salles, aqui no Rio. Todo mundo aqui critica o Salles. Para muita gente aqui, Salles é um falso profeta enganador. E é mesmo, não adianta dizer que não. O cara não traz uma palavra bíblica, o cara só traz prosperidade, profecia, revelação. Já teve até reportagem dele mostrando como é que é o esquema dele pregar e entregar recado enganando as pessoas. Então, meu irmão, para mim, esse cara não tem lugar no meio evangélico. Mas para quem não tem Bíblia e visão de Deus, recebe um cara desse. E aí, o que é que acontece? Júnior Trovão fazendo vídeo abraçado com ele, né? E isso aí caiu na mídia. Depois o Júnior Trovão fazendo vídeo agora com Miguel Oliveira. Porque sabe que as pessoas vão comentar. E ele logo vai estar na mídia. E isso não é legal para o Júnior Trovão. Então é aí que ele está começando a se perder. Está começando a perder com as pessoas mais ainda. Porque em vez de ele se pronunciar e chamar o Miguel, dar conselho para ele que não é da forma que ele fala, que ele disse nos púlpitos, que isso não é legal. Não, ele está tipo dando um apoio. Está aparecendo, está junto, porque através disso as pessoas veem ele também. Ou seja, um perdendo apoio
e tentando encontrar apoio em alguém que está errado, mesmo estando errado, mas está na mídia, que é o Miguel Oliveira, tá? Tudo bem. Passando isso aí agora, vem o terceiro, Marcos Feliciano. Marcos Feliciano fez um vídeo dizendo o seguinte: eu tenho um recado, um conselho para dar para Miguel Oliveira, mas isso aí é só entre eu e ele. Aqui eu vou dizer o seguinte: Miguel, parabéns para você, muitos anos de vida, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine, seja sempre essa pessoa maravilhosa. E em outro vídeo ele já tinha dito o seguinte: eu vi nesses dias alguém comentando sobre um pregador aí, o Miguel, criticando e tal, mas eu quero dizer, Miguel, força, né? Porque na minha época fizeram assim comigo também, me apedrejaram e hoje eu sou a potência que eu sou. Ou seja, ele dando apoio e total apoio ao Miguel Oliveira. Em vez de ele ajudar o Miguel, ele está colocando o Miguel mais ainda no caminho da perdição. Então, o Marcos Feliciano, quando surgiu na mídia, foi ótimo, tá? Recebeu aplausos de todo mundo, inclusive eu já fui ver ele pregar pessoalmente, né? Dei os parabéns para ele, achei muito bom. Só que no começo ele foi uma coisa, ele era muito aplaudido, muita gente queria imitar até o Marcos Feliciano. Uma coisa que eu discordo, você tem que ter o teu ministério, não precisa imitar ninguém, né? Mas tem gente que não pensa como eu penso, então respeita a sua decisão. O Marcos Feliciano começou a cair no descrédito, pregando algumas heresias, algumas coisas que não tinham base bíblica. A convenção chamou a atenção dele. Depois ele saiu, montou seu próprio trabalho, seu próprio ministério, né? Como ele foi pregar em Salvador, chegou lá: o que eu vou dizer aqui, se o teu pastor não gostar, manda falar comigo. Mandou em direto para alguns pastores, ou seja, foi tipo se rebelar. Depois ele viu que estava caindo da graça, foi quando ele entrou para a política. E perdeu mais ainda a graça do povo. Por quê? Antes dele entrar na política, ele fez, numa pregação dos Gideões, ele disse que ele não iria se rebaixar e se humilhar, a chegar ao ponto de ser político. Não me rebaixo, não me humilho como vocês. E esculachou os políticos evangélicos. Hoje, onde é que está Marcos Feliciano? No meio dos políticos, na Câmara dos Deputados. Brigando e discutindo, mais contendendo do que resolver problema e solução do povo brasileiro. Até pergunto para você: existe algum projeto, Marcos Feliciano está no segundo mandato, existe algum projeto dele em prol do povo que foi bom para a sociedade brasileira? Independente de ser evangélico ou não, de direita ou de esquerda? Não conheço. Se você conhece, diga aqui nos comentários. Aí agora ele defende o pregador mirim. Então é mais um que para mim, tanto como o Eliseu Rodrigues, Júlio Trovão e o Marcos Feliciano, que para mim perdeu a graça. Não tem mais o meu respeito como pregador e como conhecedor da palavra, e muito menos como servo de Deus para pregar. Porque pregando, vivendo uma heresia dessa e apoiando herege, você é herege também do mesmo jeito. Concorda comigo? E com relação ao jovem Miguel agora, o que eu quero dizer é o seguinte: ele caiu nas redes sociais porque alguém está investindo nele. Já vi até comentários aí no podcast que tem até pessoa que se qualifica como bandido, dando apoio a ele, né? Não sei se realmente foi o que eu vi. Dando apoio a ele porque está ganhando em cima disso. O empresário ganha. O empresário, quando investe em você para ser pregador, cantor gospel, ele ganha em cima de você. É igual um empresário lá do mundo, não é de graça. Então, caiu nessa moda de fazer cortes, igual o Pablo Marçal, que eu acredito que Pablo Marçal pode estar também investindo nele, porque Pablo Marçal também deu apoio a ele, mas Pablo Marçal fica para outra hora, tá? E aí, ele caiu na mídia. Mas não caiu como benfeitor, caiu como malfeitor por causa das profecias mentirosas, línguas estranhas mentirosas, entregando um recado que não é de Deus, mentindo, enganando as pessoas, pedindo dinheiro, e muito, não é pouco. E as pessoas não estão concordando com isso. Até pessoas que não é evangélica. Que parece que as pessoas que não é evangélicas têm uma visão mais ampla de identificar alguém que não é de Deus do que as pessoas que se dizem ser de Deus, que adoram ser enganado. Inclusive, num vídeo meu mesmo, tem até alguém que comenta assim: esse Miguel, esse pregador aí mirim chamado Miguel Oliveira, é o próprio anticristo. Esse cara aí não engana ninguém. E a prova está aí. Ele é ignorante, rebelde, não aceita conselho de ninguém, critica todo mundo que critica ele, ele faz pior, tá? Então, você quem decide. Se você quiser seguir a ele, siga. Só sabe de uma coisa: você não vai entrar no reino de Deus. Se você quiser apoiar ele, apoiar Marcos Feliciano, Eliseu Rodrigues e Júlio Trovão,
Faça isso. Você tem o seu livre-arbítrio, mas só entenda uma coisa. A palavra de Deus diz que quem anda na verdade, vive a verdade e pratica a verdade. Deus busca os que adoram em espírito e em verdade. Deus não busca adorador de palco. Deus não busca animador de púlpito. Deus não busca homens que caem na graça do povo, mas não caem na graça de Deus. Né? E o apóstolo Paulo fala que bem-aventurado aqueles que caem na graça de Deus e na graça do povo. O homem que cai na graça de Deus, como era o profeta Samuel, a Bíblia diz que nenhuma palavra cairia da boca dele, porque Deus não deixava. Deus cumpria tudo aquilo que ele falava, porque Deus mandava, é diferente. Agora, esse monte de profeta que tem aí, independente que seja pregador mirim ou não, mentirosos, de internet, enganador. Ah, o Brasil ano que vem vai ser uma desgraça, vai morrer milhões de gente. E nada está acontecendo. Ah, o Lula vai morrer e não morreu, está vivo. Bolsonaro vai morrer e está vivo. Os políticos vão morrer, Deus vai matar todo mundo e estão vivos. Me desculpa, meu irmão. Deus não está usando vocês, não. Ah, o Miguel é um homem de Deus, uma hora vai dar tudo certo. Parabéns, Miguel. Não faça isso. Você está justamente sendo um profeta velho destruindo um profeta novo. Dizendo que Deus não mandou. Porque o homem de Deus deveria sentar com ele e dizer, meu filho, você quer ser um pregador? Parabéns. Mas olha, estuda, trabalhe, seja obediente a pai e mãe, bote sua vida no altar, deixe de lado a meninice, as meninices. Gente, o moleque vem na internet, olha aqui, mostrar um tratamento de dente que ele pagou mais de 30 mil reais com dinheiro de pregação. Dizer que maldito, ele disse isso, eu vi ele falando num vídeo dele, maldito o homem que interpreta aquele versículo que diz, de graça dá, de graça recebeste. Ele dizer que o cara é maldito, dizer que você tem que pregar sem cobrar. Que isso aí Deus está se referindo a dons espirituais que você receber tem que dar de graça. Primeiro que o dom não é seu, você não dá dom nenhum, isso é mentira. A Bíblia está falando do trabalho com relação a dons, mas não é essa questão de línguas estranhas, profecia e revelação, não. Está se falando em curar os enfermos, expulsar demônio e fazer milagre. Recebeste de graça. Faça o trabalho de graça, sem cobrar. É isso que está dizendo. E com relação à pregação da palavra, não é diferente. Não tem que cobrar para pregar. Você tem que ensinar por amor e para salvar almas. Não para agradar público de igreja, não para agradar uma crentarada que não tem vida no altar. Porque hoje em dia os crentes de hoje é diferente dos crentes de antigamente. Os crentes de antigamente tinham fé em santidade. O crente de hoje não. Eles querem Deus da forma deles. Eles querem que Deus se adapte a eles. Mas continua mentindo, prostituindo, enganando, compra e não paga, roubando, ladrão de consciência. Mas eles acham que Deus está com ele. Então Deus tem de todas as formas. Agora, o único é o Shaddai, Elohim, o Eterno, que é conhecido pelos judeus e por nós como Deus, embora sabemos que todos esses nomes citados como Deus, Jeová, é simplesmente uma mera expressão dada ao nome do Eterno, mas não é o nome do Eterno, tá? Nós sabemos que o Eterno não é de bagunça. E outra, o Eterno deixou um versículo, né, através de Salomão, que deixa bem claro, não sei se foi Salomão agora, mas está lá em Provérbio, que diz assim, até as crianças, em outra tradução diz, até as criancinhas darão contas a Deus, né, dos seus atos e atributos, até elas. Então ninguém vai se passar inocente. Ah, mas o Miguel é jovem. Pois é, lá em Malaquias capítulo 12, há um versículo, não estou lembrando agora o número, mas está em Malaquias 12, pode verificar lá, né, que está um versículo, já perto do último versículo, que diz assim, e tu, jovem, cuida de ti e dos teus dias, porque naquele dia os dias mal virão, e naquele dia tu prestarás contas ao Senhor teu Deus de tudo que tu fez, dentro e fora do teu corpo, ações e atitudes, meu irmão. Então os jovens também vão dar contas a Deus, vão prestar conta, vai para juízo, não é só os adultos, assim como os velhos também darão contas. E tem gente que quer passar a mão na cabeça do cara porque é velho demais ou porque é novo demais. Não, meu irmão, não passe a mão na cabeça de ninguém. Chame a atenção, sente, conversa agora com sabedoria. Não estou aqui para dizer que o Miguel vai para o inferno porque Deus não me deu essa autonomia e essa autoridade. Mas eu só estou para dizer que com base bíblica ele é um herege. Só estou aqui para dizer que o apoio que Marcos Feliciano, Eliseu Rodrigues e Júnior Trovão está dando a ele é porque querem mídia. Não querem a salvação dele.
estão esquecidos. Observe os vídeos do Marcos Feliciano se tem o número de visualizações que tinha 3 anos atrás. Curtidas e comentários decentes como tinha 2 anos atrás. Não tem mais, acabou. Entendeu? Mas ele ainda tem um bom grupo de pessoas que aplaude ele, que espera que ele seja e continue sendo um homem de Deus, como eu também espero isso dele. Agora, o apoio que eles estão dando é marketing. É só marketing. No fundo, eles sabem que o Miguel Oliveira está errado, mas eles querem marketing em cima do Miguel Oliveira. E isso é o pior de tudo. E é a pior sacanagem que existe. Porque se você tiver cego espiritual, tudo bem, até concordo com você, mas você não está cego espiritual. Você está vendo que o que o garoto prega é mentira, e engano e heresia. E ainda quer dizer que dá apoio. Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês e de todos que pensam assim. Deixe seu comentário e a sua curtida. E se puder, compartilhe esse vídeo e segue a gente, ok? Um forte abraço, que Deus te abençoe.